Eu te pergunto agora como é que faz. Eu quero que você aí vendo o vídeo me comente como é que faz. Como que faz pra querer participar de um esporte onde tem um cara que deveria estar sendo mais travado que o Shaq, ou então mais esquisito que o Taco Fall, tendo um cara de 2 metros e 20 quilômetros de altura brincando de driblar a bola como se ele fosse o Allen Iverson, ao mesmo tempo que esse cara consegue dar um toco na altura da linha do quadradinho e ainda por cima me faz um and one de step back de 3 pontos como se ele fosse Stephen Curry. Como é que pratica um esporte onde existe literalmente um alien que foi criado no 2K? Eu quero que você me diga, eu quero que você me fale. Eu engasguei de verdade, não é brincadeira. Assim, eu já tinha desistido do projeto Psicozinho não é bom também, né, pra falar do meu filho, mas mini pisca, pra já treinar ele como um bom armador, porque, né, acima dos 2 metros ele não vai ter. Mas infelizmente eu acho que agora, se você tem abaixo de 2 metros e 10, você não pode mais jogar esporte, porque a gente tá vendo um cara de 2 metros e 21 brincando de basquete, fazendo campeões da NBA como Anthony Davis parecer que é a primeira vez que pisa em quadra na vida. Eu já tava irritado com a era pivôs, todos nós temos que saber arremessar de 3. Agora, como vai ser a próxima era de pivô, quando esse cara fica driblando na cara do marcador, dá um step back, acerta de 3, como se ele estivesse spawnando a animação do Curry no 2K, isso no mesmo jogo onde ele me mete um toco que a mão dele chega da altura de cima do quadradinho. Eu tô revoltado. Pra parar de yapping, a gente ir direto ao ponto, o primeiro jogo do Spurs. E assim, primeiro jogo do Spurs, do início do primeiro jogo da temporada, não estamos falando de pré-temporada regular, pegando o Dallas Mavericks, que assim, o Anthony Davis está saudável. A gente não tá falando de um Dallas Mavericks onde colocaram o terceiro pivô da rotação. O Anthony Davis, ele pode não ser o Shaquille O'Neal, mas ele não é o pivô mais fuleira da NBA, não. Ele não é um cara que completar a rotação. Ele é fucking Anthony Davis. E simplesmente levou 40 pontos do Wembanyama. E com detalhe, ele só jogou 30 minutos. Ele fez 40 pontos em 30 minutos. Uma partida da NBA tem 48. Geralmente os caras chegam perto dos 40, 42 quando é o jogo acirrado. Se o Wembanyama tivesse jogado 40 minutos, ele poderia ter metido 50 no primeiro jogo da temporada. A primeira jogada de um pivô de 2 metros e 21 foi um step back de 2 da linha do cotovelo. Ele não deveria ser capaz de fazer essas coisas. E sabe o que é mais engraçado? Todo mundo me fala, né? Ah, pré-temporada não serve de nada. Ah, pré-temporada é teste. Ah, pré-temporada ninguém leva a sério. Então me fala como a melhor performance da pré-temporada do Wembanyama foi 27 pontos contra o Pacers, um time que também venceu todos os jogos da pré-temporada, igual eu comentei sobre o Rockets, quando eu tava falando sobre a escalação do Durant. Se você quer entender porque eu tô reforçando esse ponto, você vai ter que ver rapidinho um pouco daquele outro vídeo. Então me fala como em uma mini liga que ninguém liga, o Wembanyama me faz 27 pontos e na abertura da temporada ele faz 40. Não era pra temporada regular ser a mais difícil? Não era pro primeiro jogo ser o de verdade? Não era pra abertura pros times quererem começar ganhando ser o que tá valendo? Como é que esse jogo tá mais fácil pro Wembanyama? Me fala. O Wembanyama fez 15 cestas de só 21 tentativas que ele fez. O cara passou dos 70% de arremesso e eu quero lembrar pra vocês que ele meteu 2 and one arremessando. 2, não foi um end one posterizando, não foi um end one embaixo da cesta, que pra ele é fácil, foi 2 arremessando. O cara só chutou 2 bolas de 3 e acertou uma só. E a que ele acertou foi levando falta no end one. E sabe o que mais me pega disso tudo? Se você tá começando a acompanhar basquete em geral, não precisa ser só NBA, basquete em geral agora, eu não consigo explicar como esse cara que o Wembanyama é uma anomalia. Como é que eu vou explicar pra ele que o que ele faz é normal se o primeiro jogo que ele vê o Wembanyama é o primeiro jogo da temporada e faz 40 pontos? Como é que eu explico pra um cara que tá acompanhando o basquete agora, pra um pivô que chega perto dos 2 metros e 20, era um parto ele ficar na liga, porque todo mundo tinha medo de ele se lesionar, de ele se machucar, de ele não representar, e o primeiro que ele vê me faz um and one estilo Stephen Curry. Como? Me fala como! O cara me fechou o jogo com 40 pontos, ele fez 15 rebotes, onde só um dele foi ofensivo, o resto foi na defesa, e fez 3 tocos, sendo que os 2 primeiros foram dentro dos 3... Calma. O primeiro lance dele foi chutando de cotovelo, dando um behind the back, arremessando como se ele fosse um armador. E depois ele me mete 2 lances que foi um toco. Sem contar que o quarto lance, sendo no enterrador de cabeça, foi aquela enterrada absurda. Que ele, mano, tipo assim, como é que eu explico pra um cara que não é normal abrir a partida já dando um toque, uma enterrada, 2 tocos, inclusive, nos primeiros 3 minutos de jogo? Como é que eu falo? Os primeiros 3 minutos, não. Nos 4 primeiros momentos que você encosta na bola. Me fala. O cara terminou com 31
de plus-minus. Quando a gente falou do Şengün, que ele tava sendo absurdo, ele não cruzou os 30, ele tava nos 20 e pouco. O Wembanyama fez 31, sendo que ele também roubou uma bola e só fez uma assistência. O cara jogou 30 minutos, só fez uma assistência e me meteu 40 pontos. Cara, tipo assim, de verdade, não é a primeira vez que eu falo do Wembanyama nesse canal, eu tô avisando do Wembanyama faz tempo. Muitos problemas que esses pivôs gigantes enfrentam é sobre ter problema de lesões, porém o que afastou que é uma acho que pode ser considerada uma lesão, não sei. Na temporada anterior, não foi uma lesão, não foi machucado no pé, não foi um osso quebrado, não foi seu Anthony Davis. Me fala como você se previne de ter um coágulo sanguíneo. Primeiro que ninguém se prepara para ter como você se prepara para evitar Aquilo lá foi o universo falando, não, você tem que esperar por ano que vem, porque você já tá apelando agora. O que só mostra que talvez realmente se refugiar com os monges pode fazer seu jogo melhorar. Porque pelas férias que foi no Wembanyama agora, ele abriu a temporada com 40 pontos sem nem ter passado da casa dos 30, deixa eu ver. Ele nem passou na casa dos 30 na pré-temporada, que todo mundo dizia que é o mais fácil, que ninguém liga. E contra o Anthony Davis ele mete 40. Ele meteu o toco no Cooper Flag. Acabei de lembrar, ele bloqueou o arremesso do Cooper Flag. Pode cancelar o lançamento do basquete 2. Já me anuncia o basquete 3, porque o que o Victor Wembanyama é estragar o nosso esporte. Nós, como seres humanos comuns, daqui a alguns anos, isso vai ser o novo normal. Muito bonitinho o que o Wembanyama tá fazendo, mas a gente tá falando de um momento onde temos Oliver Hughes no Canadá, onde temos Jeremy Gorrier, que já é maior que o Wembanyama com 14 anos. A gente está falando de uma mudança do basquete que saiu pra pivô não saber nem fazer lance livre. Corta pra eles fazendo cesta de 3 igual o Stephen Curry. Pra depois o basquete moderno obrigar os jogadores a saberem chutar de 3, pra agora Victor Wembanyama, que simplesmente não se encaixa em nenhuma das categorias e supera todas. Arrisco me dizer que pelo nível de handle dele, ele podia estar brincando até de jogar de armador. Não que ele também, porque aí na questão da defesa, os armadores mais baixos têm uma vantagem pra roubar a bola dele. Mas é como se ele fosse um Kevin Durant com o handles, eu não vou meter Kyrie Irving nem Allen Iverson, que aí eu já vou apelar, mas que tá driblando melhor que o Dennis Schrödinger, está chutando de 3 a nível Caitlin Clark e ainda por cima pra meter uma enterrada na cabeça dos outros, não precisa nem dobrar o joelho pra pegar impulso. Quando você cria seu personagem no joguinho, você tem que escolher se você vai querer altura e força embaixo da cesta ou se você vai abrir mão da altura pra ser o melhor arremessador e driblador. O Wembanyama tem tudo, ele quebra a regra até do jogo. Nem mesmo na ficção você pode criar alguém tal qual o Wembanyama, tá ligado? Nem mesmo na sua diversão. E ele tá lá, um ser humano de verdade, fazendo atrocidades no primeiro jogo da temporada. Eu tô falando nesse canal há muito tempo. Esse moleque é o futuro do basquete. Esse moleque é o próximo monstro da NBA. Esse moleque tá levando o jogo pra patamares, a níveis que ninguém viu. Eu já falei em todo o vídeo, não vou repetir nesse. Se você quiser, pode ver até o último. Não precisa nem ver o vídeo doc que eu fiz dele da época. Se você ver, ele tá mais completo. Mas o último que eu postei, inclusive, dá pra falar disso também. O cara quebrou recordes de Hall da Famas, lendas da NBA, tanto da posição dele quanto da posição de armador, em recordes dos 100 primeiros jogos, arremesso de 3, tocos, pontos, rebote, tudo, até mesmo de seus antepassados no time. E isso que ele não está sendo comandado por Greg Popovich, hein? Porque, meu amigo, se esse garoto fosse comandado pelo cara que criou o monstro Tim Duncan, que criou o monstro David Robinson, que criou o filho do basquete na NBA, e ainda por cima deu espaço para monstros serem criados como Manu Ginobili, Tony Parker e inclusive Kawhi Leonard Clippers, imagina a destruição que ia ser rival do Wembanyama com Greg Popovich te ensinando o que fazer em quadra. Você tá maluco. Não vai sobrar nada pro beta, nada pro alfa, nada pro sigma, nada pro ômega, porque quem entrar no caminho do Wembanyama, ou se não levar a cravada na cabeça, vai levar 3 pontos e falta. E se não levar 3 pontos e falta ou tirar a bola dele, vai levar um tocaço que ele não vai nem precisar sair do chão, tá ligado? E já que não sobrou nada, pelo menos tenta deixar sobrar pra mim um membro do meu canal. O seu membro é muito importante, tá entrando pra mim, pra pagar a psicóloga que eu vou precisar o dia que o Wembanyama enfrentar o Phoenix Suns. Se contra o Kings foi uma dor de cabeça, imagina quando o Kamaluá, que é novato, tem que peitar o Wembanyama, ou quando o reserva dele entrar em quadra. Aí, graças a Deus que não é mais o DeAndre Ayton, pelo menos. Como ajuda simbólica, você não só apoia esse canal simbolicamente, como você ganha algumas vantagens por simbolicamente apoiar esse canal. Se sua conta bancária tá mais vazia do que a esperança de um dia seu time não ser aterrorizado pelo Alien de San Antônio, você pode se inscrever no canal que é de graça. Não esquece de ativar o sininho, porque em 2025 o YouTube não entrega vídeo só pra quem é inscrito nada mais. E clicar no like também pro seu dedo não cair, e também me ajuda bastante, já que, né,
vai estar duro. Geralmente eu deixo o último vídeo do canal agora no final, porém eu vou fazer diferente para esse vídeo específico. Esse é o vídeo que eu falei do Ibanema, que eu fiz dele antes mesmo dele ter o coágulo sanguíneo, então a história dele não tá 100% completa, mas ainda tá muito recente. E essa é a última análise que eu falei do Ibanema antes de voltar à temporada, que olha só, eu estava certo, não é mesmo? Confira esses dois que você vai entender por que o basquete acabou com o Ibanema. Muito obrigado por você ficar até aqui, beba água e tchau!